1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o capítulo inteiro. Então, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Mas antes de começar a leitura, falar com as crianças. Crianças, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Então, beleza. Hoje, o tema que nós vamos trabalhar vai ser o Senhor da Guerra. É o nome do sermão, para vocês anotarem. E nós vamos percorrer essa história em alguns pontos principais para vocês irem se guiando. Que todos eles têm a ver com Deus. Mas tem a ver com a zombaria e a blasfêmia contra Deus, com o zelo pelo Senhor e com a vindicação do Senhor. A palavra difícil é essa, né? Mas depois vocês perguntam para os pais de vocês. Só que, resumidamente, vindicação tem a ver com a restauração da honra. É a vindicação do Senhor. Então, vamos para a nossa leitura. E as crianças que forem desenhar, algumas podem querer desenhar, o desenho que eu quero que vocês façam, e depois eu vou voltar neles para vocês pensarem também o que tem a ver com o nosso sermão. É um barquinho pequeno numa grande tempestade. Podem desenhar um mar bem grande, com ondas, com chuva, com raios, e um barquinho pequenininho no meio da tempestade. Tá bom? Então, agora vamos para a nossa leitura, irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe o primeiro, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, e deixou as ovelhas com um guarda. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Sarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este homem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este homem, este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Até aqui a palavra do Senhor. O que fazer diante de uma situação que parece impossível? O que fazer quando nós estamos diante de um cenário que nós não podemos controlar?
O que fazer diante de batalhas que parecem ser intransponíveis para nós? Por que nós perseveramos, ou deveríamos perseverar, diante de um cenário que é completamente desfavorável a nós? Esse tipo de pergunta, esse tipo de questão, esse tipo de confronto, eventualmente vai aparecer nas nossas vidas. E muitos de nós podemos conhecer histórias, talvez nossas histórias mesmos, de situações em que as pessoas perseveravam, mesmo quando tudo dizia o contrário. Podia ser uma doença, podia ser uma crise, qualquer tipo de coisa pode se levantar contra nós, circunstâncias que qualquer um, num primeiro momento, desistiria de continuar lutando. E quando nós nos deparamos com histórias assim, normalmente aquilo que motivou as pessoas a perseverarem diante de tudo foram coisas que às vezes são até difíceis de explicar. Sentimentos, motivações que extrapolam muitas vezes aquilo que nós somos. Coisas como amor, como dever, como a lealdade, como a esperança. São coisas que nos motivam mesmo quando tudo parece nos guiar em outra direção. Aqui no nosso texto de 1 Samuel, nós nos deparamos com uma situação assim. Nós nos deparamos com uma situação em que uma batalha impossível se coloca diante dos israelitas. E essa batalha, ela é muito mais do que os personagens e a forma como eles reagem a essa batalha, como eles reagem ao desafio, como eles reagem ao perigo. Muito mais do que tudo isso, nós vamos ver que toda essa história tem a ver com Deus. Toda essa história tem a ver com Deus e tem a ver como os personagens, muito mais do que lidando com seus próprios dilemas, como eles lidam com Deus em tudo isso. E sem querer minimizar a gravidade de uma guerra, porque hoje em dia ainda muitas pessoas estão em guerra, uma guerra real, uma guerra física de vida ou morte, mas nós também passamos no nosso dia a dia por batalhas diversas. E em todas essas batalhas nós podemos saber que nós não estamos sozinhos, porque nós temos um Senhor e a Ele pertence a guerra. Então vamos ver o que esse texto vai nos mostrar e como ele vai caminhando para nos revelar essa grande realidade de que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, o Deus de Cristo Jesus, Ele é o Senhor da guerra. E quando nós vamos aqui para o comecinho da batalha, o comecinho do texto, que é uma batalha ao longo de todo o texto, nós vamos ver que bem no começo estão se ajuntando mais uma vez, mais uma descrição comum de mais uma batalha. Nós temos visto se for pegar na Bíblia, desde o período de Josué em diante, os israelitas estão enfrentando uma batalha após a outra. E agora, no período de Samuel, eles têm enfrentado, sobretudo, batalhas contra os filisteus. E aqui eles se ajuntam mais uma vez para lutar contra esses inimigos tradicionais deles, inimigos que constantemente estavam ali no encalço deles, que eram os filisteus. E o que é interessante a gente notar é que a última batalha que nós vimos de Israel contra os filisteus foi justamente no texto em que Jonatas invade o acampamento filisteu e provoca uma grande derrota por meio da sua ação, da sua coragem e estratégia, e os filisteus fogem. Depois disso, nós não vemos mais o confronto entre os israelitas e os filisteus, até então. Mas agora, esse confronto contra os filisteus é um confronto que já acontece depois da rejeição de Saul. Essa é a primeira batalha que nós vemos Saul enfrentar depois que ele foi rejeitado como rei. Depois que Deus falou que não deixaria mais o seu espírito sobre ele. Na verdade, pelo contrário, agora Deus enviava para Saul um espírito para atormentá-lo, não mais para fortalecê-lo. E nós já vimos que Davi aparece na história como um arpista usado por Deus para trazer paz a Saul. Então nós vemos aqui o povo se reunindo para mais uma batalha corriqueira como eles enfrentavam constantemente. Mas dessa vez nós temos um elemento diferente. Um elemento que até então não havia aparecido, um tipo de batalha que até então não havia sido proposto, porque é um estilo de batalha que era mais comum no Ocidente. E pela história nós vimos que os filisteus eles tinham muito contato com o Ocidente. Provavelmente muitos vieram eles são chamados de povos do mar, porque eles vieram ali da região da Grécia, da Turquia, navegando até se instalarem na região ali de Canaã, onde eles estavam. E eles então trouxeram um novo estilo de batalha
que era um estilo que não era muito comum no Oriente, embora eles tenham um relato ou outro deste estilo de batalha. E esse estilo de batalha é o estilo de batalha em que cada povo envia um representante para lutar pelo povo, aquele que representaria a vitória ou a derrota, a liberdade ou a escravidão, a riqueza ou a miséria. Tudo estava concentrado na figura de um homem, um guerreiro, um campeão do povo. Mas os israelitas estão em fileira, e os filisteus estão em fileira. Povo contra povo no vale de Elá, cada um estava posicionado em cima de um monte, desciam para o vale, e quando eles estavam posicionados, então aparece, do meio das fileiras dos filisteus, um homem. E caminhando à distância, talvez ele não parecesse grande coisa, mas à medida que ele vai aparecendo, o texto vai descrevendo esse homem de uma forma impressionante. Diz que esse homem, esse filisteu, chamado Golias, ele vem andando do meio das fileiras e das tropas. E à medida que ele vai se aproximando, nós vamos vendo a figura de um homem, que diz o texto que tem por volta de 2,90 metros de altura. Carrega em si uma armadura que pesa quase 60 quilos. A sua lança, a ponta da lança, pesava 7 quilos. Ele vem acompanhado do seu escudeiro, fortemente armado, com um capacete de bronze, uma armadura de escamas. E ele então se coloca na presença do exército de Israel. E então ele começa a clamar aos israelitas. E clamar: israelitas, por que nós vamos lutar se nós podemos ter apenas uma batalha? Por que tantos homens precisam morrer se apenas um de nós precisa lutar? Façamos esse acordo. Vocês enviam um campeão de vocês para lutar contra mim. E aquele que me vencer, todos os filisteus passarão a servi-los. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos servos. Golias se coloca diante deles. E essa proposta era uma proposta muito interessante. Pensem do lado de Israel. Eles evitariam muitas mortes. Porque numa batalha, inevitavelmente, muitos morrem. Ao mesmo tempo, os filisteus eram muito melhor armados do que eles. Nós já lemos que os filisteus dominavam ferro. E dominavam a tal ponto que os israelitas não tinham capacidade de fazer fundições de ferro na sua própria terra. E tinham que ir até os filisteus justamente para poder afiarem suas enxadas, suas foices, para poderem trabalhar. Nós já vimos que em Israel poucos homens tinham espadas. Dentre eles, apenas Saul e Jonatas, em determinado momento, tinham espadas. Então eles estavam numa luta contra um exército que era mais fortemente armado do que eles. Eles poderiam evitar grandes mortes. E eles tinham grandes campeões. Eles tinham Abner, um dos maiores guerreiros que a gente lê no Antigo Testamento. Eles tinham Jonatas, um homem que sozinho enfrentou 20 filisteus. E eles tinham o próprio Saul, que mesmo com todos os seus defeitos era um grande guerreiro. Inclusive em estatura, ninguém era tão grande como Saul. Ele se excedia do ombro para cima, acima de todos. Falava com todo mundo olhando para baixo. Então eles tinham grandes guerreiros, eles podiam evitar muitas mortes, eles podiam se livrar dos filisteus de uma vez por todas. Mas quem está diante deles é Golias. E esse homem gigantesco, como a gente diz, ele consegue entrar na cabeça dos israelitas. A tal ponto que no seu desafio, ele pressiona os israelitas e pressiona sobretudo Saul a tomar uma decisão. Ele pressiona eles: vocês vão sacrificar vários soldados ou um de vocês tem coragem de vir lutar contra mim? E o que nós vemos é que, na verdade, nenhum deles tem coragem. Todo o exército de Israel, inclusive Saul, foge de diante do desafio de Golias. E o desafio de Golias é um desafio muito maior do que apenas um desafio bélico. Porque diz o texto que ele afronta os exércitos de Israel. E a palavra aqui, ela traz uma conotação religiosa. Não era apenas uma afronta bélica, não era apenas uma imponência militar, mas era uma imponência divina. Será que Israel e o seu Deus são capazes de vencer os filisteus e os seus deuses? Golias, com seu desafio, ele zomba não apenas dos israelitas, ele zomba do próprio Deus de Israel. E então os israelitas são colocados numa posição em que eles precisam agora decidir se eles vão lutar pelo Senhor ou se eles vão permitir que o Senhor seja afrontado. E o texto, na forma como ele vai sendo narrado, ele nos coloca num suspense, porque só diz que os israelitas estão com medo e de repente corta para um cenário longe da batalha.
Os israelitas estão com medo, Golias propôs o desafio e de repente o narrador nos leva para Davi. Nos leva lá para Belém, a pequena cidade, nos leva para Jessé, o velho que tinha 8 filhos e que já não era mais capaz de lutar na guerra, e por conta disso os seus filhos vão representá-lo. Ele tinha 8 filhos, mas apenas os 3 filhos mais velhos vão representá-lo na guerra. Eliabe, Abinadab e Samá, os mais velhos. Davi, que era o mais novo, tinha que cuidar das ovelhas do pai. Mas diz o texto que Davi volta e meia ia até Saul e voltava para cuidar do rebanho. Porque nós lemos no capítulo anterior que Davi foi comissionado pelo rei Saul para ser arpista, para tocar para o rei. Então Davi tinha acesso à corte, mas ainda não tinha idade para lutar no exército. Davi talvez aqui tivesse por volta de 18 anos mais ou menos, e ele ainda estava abaixo da idade de serviço militar na época, que era de 20 anos. Então Davi era um jovem, trabalhava para Saul, trabalhava para o seu pai, e por causa disso, deve ser que Jessé então chama Davi para levar mantimentos até os seus irmãos. Naquela época não havia subsídio do Estado para soldados. Então os soldados não recebiam salário e não recebiam comida do rei. Então as suas famílias, seus familiares, suas cidades natais, tinham que enviar para eles mantimentos para que o exército pudesse se manter. Então uma guerra, hoje em dia ela é dispendiosa, naquela época ela era muito mais, porque parte dos recursos que o povo tinha, eles tinham que enviar para os soldados poderem lutar. Então Davi é escolhido por seu pai para ir até lá, possivelmente porque ele já tinha acesso até Saul. Então, por causa disso, ele talvez conseguisse informações, conseguisse um acesso mais fácil até o exército, para poder conversar com seus irmãos, saber se estava tudo bem. E então seu pai envia para eles comida. Envia comida não só para os seus irmãos, mas para o comandante. Envia comida para que o exército pudesse lutar. Então nós lemos que Davi vai até lá. E quando Davi vai até lá, ele chega bem no momento em que as tropas estão se ajuntando para poderem lutar. Então Davi, como um jovem que talvez fosse interessado nessas coisas, entrega a comida e vai olhar o que está acontecendo no desfiladeiro. E o que é interessante é que a gente vê os 2 exércitos se postando frente um ao outro. E, da mesma forma que a gente leu lá no começo, aparece Golias mais uma vez. E mais uma vez a Golias aparece afrontando o Deus de Israel, afrontando os exércitos, e mais uma vez os exércitos fogem de diante de Golias. Mais uma vez Golias está zombando de Deus, zombando dos servos de Deus. E o que os servos dele fazem? Fogem. E é interessante que nós lemos esse padrão durante 40 dias. Por 40 dias Israel se coloca diante dos filisteus. Por 40 dias Golias vem zombar do Deus de Israel. E por 40 dias eles fogem de diante do Deus de Israel. Do Deus de Golias. E permitem que o Deus de Israel seja zombado. O que é interessante é que nós vemos que um medo paralisante tomou conta deles. Eles eram incapazes de lutar. Eles não tinham coragem de partir para a guerra como um todo. Eles não tinham coragem de enviar um homem para lutar contra Golias. Eles estavam simplesmente paralisados de medo perante o gigante. E é interessante como a Bíblia ela possui uma arte narrativa literária em que ela vai fazendo conexões do passado com o presente, sempre apontando para coisas que vão vir lá na frente. E se nós formos lembrar da história de Israel, lá no passado, eles tiveram medo de gigantes. Quando eles deveriam entrar na terra prometida, que Deus havia dito que seria deles, quando os espias vão até lá, eles se deparam com quem? Justamente com os parentes de Golias. Os anaquins, gigantes que habitavam na terra. E eles ficam paralisados de medo. E por causa do medo deles, eles levam 40 anos para entrar na terra. Até que Deus levante Josué para conduzi-los em vitória. Agora nós vemos mais uma vez, eles paralisados diante de um gigante. 40 dias sem conseguir lutar. Até que Deus levante alguém que possa lutar por eles a batalha deles. Alguém que possa vencer a batalha que eles não podiam vencer. Alguém que não seria tomado pela zombaria contra Deus. Não ficaria passivo diante disso, mas que agiria com zelo verdadeiro ante o Senhor. E nós vemos na sequência do texto que então Davi ouve tudo o que acontece, vê o povo fugindo e ele vai falar com os soldados. O que está acontecendo? E nós lemos no verso 26 que Davi falou: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
E sabe o que é interessante nesse texto? É a primeira vez que Davi fala na narrativa. Se os irmãos voltarem, desde que ele aparece na história, a gente não vê uma palavra de Davi. São as pessoas falando com ele, é ele fazendo alguma coisa, mas nós não vemos ele falando. E a primeira vez que Davi fala, já é tomado de zelo pelo Senhor. É querendo saber, o que farão com esse incircunciso? O que farão com esse homem que está desafiando os exércitos do Deus vivo? O que farão com esse homem que está se levantando contra Deus? A primeira vez que Davi aparece falando, é falando palavras de zelo por Deus. Davi era um jovem de 18 anos, que estava se mostrando com mais zelo, com mais coragem do que os guerreiros mais experientes de Israel. E ele pergunta para os soldados o que vão fazer, o que o rei vai fazer diante disso. E eles falam que o rei prometeu grandes coisas para aqueles que lutaram, aquele que vencesse Golias. Ele prometeu primeiro grandes riquezas, mas parece que as grandes riquezas não serviram. Depois ele prometeu a filha dele em casamento, participar da corte real. Então você ganharia riquezas, ganharia um casamento, entraria para a família do rei, parece que também não funcionou. Então ele promete mais uma coisa, isenção tributária. Você não vai pagar imposto pelo resto da sua vida, nem você, nem a casa do seu pai, todo mundo liberado de prestar serviços ao rei. Era tudo que Saul tinha para oferecer. E mesmo assim, ninguém se levantava para lutar. Isso mostra não apenas a covardia dos homens tomados pelo medo, mas a decadência de Saul. Porque se os irmãos se lembrarem, lá no começo, quando os israelitas pediram um rei, eles pediram um rei para quê? Um rei para que lutasse as nossas batalhas. E agora o rei estava se escondendo. O maior homem de Israel, literalmente o mais alto, talvez um dos melhores guerreiros, não conseguia lutar. Estava paralisado de medo. E estava oferecendo tudo o que ele tinha, mas tudo o que ele tinha não conseguia motivar ninguém para lutar. O medo paralisante tomou o coração daquele povo. O medo paralisante tomou o coração do seu líder. O medo paralisante toma os nossos corações. Quantas vezes nós já não nos deparamos com o medo que nos paralisa? E nós nos vemos incapazes de fazer qualquer coisa. Ainda que nos ofereçam tudo, ainda que nos ofereçam ajuda, ainda que nos ofereçam mundos e fundos, a gente está paralisado. A gente não consegue se mover. A gente só vê afronta atrás de afronta, humilhação atrás de humilhação, e a gente só corre. A gente não consegue fazer nada. A gente está parado. É isso que está acontecendo aqui. E então Davi pergunta o que vai acontecer. E o que é interessante é que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, percebe que Davi está conversando com soldados e cheio de ira, ele vem repreender Davi. E fala que Davi é presunçoso, fala que Davi é mau, fala que Davi só veio ali para ver sangue e que ele tinha que ir embora. Curioso que, quando finalmente parece que alguém está com coragem para lutar, o que ele recebe é desprezo. E o próprio Davi fala, o que eu fiz? Parece até uma briga de irmão. Mas é muito mais do que isso. Davi vai enfrentar o primeiro desprezo antes da luta. Ele é acusado de coisas que ele não é. Ele é humilhado pelo irmão dele na frente de todo mundo. Ele é desprezado justamente por aquele que deveria apoiá-lo. Mas Davi não vai parar. E ele vai continuar conversando, soldado após soldado, até que chega nos ouvidos de Saul, que tem algum homem que aparece no meio do exército, que está se demonstrando disposto a lutar. E Saul, então, depois de 40 dias, ele fala, chama esse homem aqui, chama esse homem à minha presença, porque ninguém estava se movendo. E quando chega, Saul talvez estivesse na expectativa, talvez finalmente um grande guerreiro apareceu, alguém que pudesse lutar, alguém que pudesse vencer essa batalha, ou pelo menos tentar. E quando chega diante dele, quem aparece é o simples arpista dele. E Davi chega corajosamente, chega cheio de zelo, e fala, rei, não se preocupe, porque eu, o teu servo, eu vou lutar. Davi demonstra lealdade, demonstra coragem, demonstra zelo pelo Senhor. E ele fala, eu vou lutar em teu nome, Saul. Eu vou lutar em nome do Deus dos exércitos. Eu vou tirar a afronta de diante de Israel. Mas na frente de Saul está só o seu arpista. Um jovem que ele conhecia só como alguém que sabia tocar uma harpa.
E Saul olha para ele e diz: você não vai lutar. Você não vai lutar. Você é apenas um moço. E ele é um guerreiro que luta desde que tinha a sua idade. Você não tem condições de lutar. Mais uma vez, Davi sendo desprezado por aqueles que deveriam apoiá-lo. Finalmente aparece alguém com coragem, mas é desprezado por causa da sua pouca idade e da sua inexperiência. Mas Davi permanece, porque Davi era motivado não pelas circunstâncias, não por causa dos prêmios. Ele era motivado pelo zelo ao Senhor dos Exércitos. E ele vira para Saul e fala: meu senhor, eu sou um pastor de ovelhas, e eu cuido das ovelhas do meu pai. E enquanto eu cuido das ovelhas do meu pai, muitas vezes vêm animais atacarem. E não são animais simples, é um leão, é um urso. E em todas as vezes que eles vieram, eu lutei contra eles, eu os matei, eu livrei as ovelhas do perigo, mas não por minha causa, mas foi porque o Senhor me livrou. O Senhor me deu a vitória. E da mesma forma que o Senhor me deu vitória contra esses animais, Ele vai me dar vitória contra esse incircunciso. Porque é o Senhor que vai me livrar. É interessante que Davi, ele não era um jovem impetuoso, impulsivo, temerário. Ele está agindo com fé, porque ele não está olhando para a situação de forma deslocada. Ele está olhando para a situação, olhando para o passado. No passado, Deus me fez vencer batalhas que eu não poderia vencer sozinho. No passado, porque, assim, acho que os irmãos já devem ter visto o leão, o urso, pelo menos na TV. Não é fácil alguém lutar no mano a mano contra um urso e ganhar, né? Mas Davi lutou contra um leão, Davi lutou contra o urso e ele prevaleceu. E diante disso, a gente não sabe se Saul foi convencido de fato pelo que Davi falou, ou se ele só não tinha mais opção. Ele falou: bom, é o único cara que apareceu para lutar, então que Deus te abençoe e vá para a luta. E Saul então pega a sua armadura e coloca sobre Davi para que Davi pudesse lutar. E Davi então veste toda a armadura de Saul, com certeza era a melhor armadura que tinha em Israel, e a gente vê que a descrição da armadura é até parecida com a descrição da armadura de Golias. Mas Davi experimenta aquela armadura e ele fala: eu nunca usei isso, não tem como eu usar. E, respeitosamente, devolve a armadura para Saul. Talvez a armadura ficasse até folgada, né? Porque Saul era um homem grande. E aí a gente vê que Davi simplesmente pega o seu cajado de pastor, vai até o ribeiro, pega 5 pedras lisas, guarda no seu alforje de pastor, que o texto frisa, pega a sua funda e vai lutar com o gigante. Davi era um pastor de ovelhas. Ele não ia fingir que era um guerreiro. Ele ia lutar contra o gigante da forma como ele era. Um dia Davi ia se tornar um grande guerreiro, temido em toda a região. Mas no momento ele era um pastor. E ele iria lutar confiante de que Deus o guiaria do jeito que ele era, na condição em que ele estava. Se ele era um pastor, era como um pastor que ele iria lutar. Se o que ele sabia usar era um cajado e uma funda, era isso que ele iria usar. Ele não iria tentar fazer algo que ele não sabia. Ele iria agir do jeito que ele sabia. E não se engane, uma funda, às vezes a gente fala, tipo um estilingue, uma funda era inclusive um instrumento de guerra. Exércitos usavam uma funda. Se uma boa funda, bem utilizada, podia ser um tiro certeiro. Podia chegar até de 60 a 80 km por hora, uma boa funda. Então imagina, uma pedra voando a 80 km por hora na cabeça de alguém. Era uma arma perigosa. Mas, diante de um guerreiro como Golias, ele não seria derrotado por uma simples funda. A funda era para poder pegar a gente desprevenida. Num embate, 1 contra 1, uma funda não teria muita utilidade. Mas o que acontece é que Davi vai desse jeito. Da forma como ele havia sido preparado por Deus para lutar contra Golias. Ele vai e quando ele chega diante de Golias, Golias fica indignado. Porque ele vê um rapaz ruivo de boa aparência. Isso, se a gente for trazer para os nossos dias, é um menino de apartamento. Não tinha calo nas mãos, não tinha calo nos pés. Nunca enfrentou uma batalha. Ele chega lá, um menino bonitinho, sem usar armadura. Golias fica indignado. Eu sou por acaso um cachorro? Para servir para mim lutar com cajado, com paus. Golias despreza Davi, e Davi é desprezado pela 3ª vez. Pela 3ª vez ele é desprezado.
agora pela sua aparência e pelas suas vestimentas. Ele não tinha vestimenta de um guerreiro, ele não tinha aparência de um guerreiro. Ele era só um jovem. E então Golias amaldiçoa Davi, invoca os seus deuses e diz que mais uma vez, vem até aqui para eu te matar, te entregar para os animais. E mais uma vez ele afronta Deus. E nós temos aqui o discurso de Davi, que é um dos discursos mais famosos da Bíblia, que fala: você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus é o Deus da guerra, e Ele vai te entregar na minha mão, porque você afrontou a Deus. A nossa luta não é uma luta simplesmente bélica, é uma luta de deuses, e você vai ver que só o Senhor, o Deus de Israel, é aquele que tem poder para salvar, e Ele vai nos salvar no dia de hoje. Golias, cansado do falatório, parte para cima de Davi. Davi, então, sai do meio do exército dos israelitas, pega a sua funda, uma cena que nós já vimos repetidas vezes em ilustrações, filmes, em toda coisa, e lança a sua pedra. E é nesse ponto que é surpreendente. Porque, como falamos, um guerreiro experiente como Golias não deveria ser atingido justamente no único ponto vulnerável do seu capacete. Deveria empunhar seu escudo, deveria desviar. Mas não era uma batalha de homem contra homem. Era uma batalha de Deus contra a impiedade. E a pedra atinge em cheio Golias. E Golias cai prostrado com o rosto em terra. E Davi não tinha nenhuma espada, tanto que ele corre, pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias e a levanta. E diante disso, nós vemos que Deus mais uma vez mostra que Ele é o Senhor da guerra. Porque se nós lembrarmos lá atrás, quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, lembram disso? A gente passou por isso. Ela foi roubada pelos filisteus, foi levada e colocada no templo de Dagom, o deus dos filisteus, justamente para humilhar o Senhor. E o que aconteceu? A estátua de Dagom caiu e a cabeça se partiu. Foi decapitada por Deus. Mais uma vez, Deus é afrontado e Ele derruba o ídolo e Ele parte a cabeça do ídolo. E agora, o povo de Israel é tomado de um júbilo que eles não sentiam há muito tempo. Eles são tomados de uma força por causa da vitória do seu campeão. E os filisteus são acovardados. Os filisteus não cumprem o trato deles e fogem. Os israelitas são tomados pela força que vem da vitória de Davi, e correm atrás dos filisteus, e impõem uma grande derrota aos filisteus, mas eles conseguem fugir, uma boa parte deles. Depois Davi e o seu exército voltam, Davi guarda as armas de Golias como despojo, Davi leva a cabeça de Golias até Saul, e a gente vê uma nota interessante, que quando Davi sai para a guerra, Saul pergunta: de quem é filho esse rapaz aí? Ele conhecia Davi, mas ele falava, não sabia quem era o filho, porque não era importante até então. Você saber a família de alguém significava que era algo importante aquela pessoa. E Abner fala, não sei quem é. E assim que Davi volta da batalha, Abner leva até Saul, e Saul pergunta mais uma vez: de quem você é filho, meu jovem? E ele fala, de Jessé, o belemita. Agora, nunca mais a família de Jessé seria esquecida na história, porque Deus foi vindicado por meio do filho de Jessé. E todo esse episódio que nós vemos é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Estava pensando essa semana quais são as histórias mais conhecidas da Bíblia do público geral. Em geral, Davi e Golias, Daniel na Cova dos Leões, a Arca de Noé, são algumas das histórias mais conhecidas. E a história de Davi e Golias entrou para o imaginário popular porque é aquela história popular. Aquela história de um herói improvável vencendo um grande guerreiro. E a gente vê o tempo todo, né? Tem um grande time e de repente aparece aquele jogador que ninguém dava nada por ele e ele ganha. Vem o lutador, vem o Rocky Balboa, que era o lutador desprezado por todo mundo, e vem e ganha do grande campeão Apollo Creed. A gente vai vendo inúmeras histórias assim, daquele que é o menos favorito, vencendo o favorito. E elas são inspiradas na história de Davi e Golias. E por mais que essa história seja fascinante dessa perspectiva, por mais que Davi deva nos motivar pelo seu exemplo de zelo, de fé e de coragem, a história é muito além de Davi. Porque muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de Davi, mas a gente não é Davi nessa história. Nós somos Saul, nós somos o exército.
amedrontados e acovardados, paralisados de medo diante de uma batalha que nós não podemos vencer, paralisados de medo diante de situações que a gente não consegue controlar, paralisados de medo diante de crises no casamento, crise com o filho, crise de dinheiro, crise no país, a gente fica paralisado. Nós somos assim, nós temos medo, a gente não consegue vencer o nosso pecado e a gente fica paralisado. Mas no meio da nossa paralisia, no meio do nosso medo, Deus levanta um campeão, Deus levanta um homem que é desprezado por todos, desprezado pela aparência, desprezado pela origem, desprezado porque ele não parece ser aquele que vai nos salvar, mas Deus levanta Jesus. Deus levanta Jesus, e Jesus é o campeão que vem para lutar por nós. Ele é o campeão que vem para vencer as batalhas que a gente não pode vencer. Jesus é aquele que, mesmo desprezado diante dos olhos de todos, mesmo desprezado dos demônios, mesmo desprezado das pessoas, dos sacerdotes, mesmo desprezado por nós, ele se levanta, e ele se levanta em nome do Senhor dos Exércitos, ele se levanta por zelo por Deus, ele se levanta por amor ao seu povo, e ele vence a batalha que nós não podemos vencer. Ele venceu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele ressuscitou, e ele nos trouxe uma nova vida, e ele continua lutando por nós hoje. Nós temos um campeão que luta por nós, nós temos um Senhor que nos ama e que luta por nós. Nós enfrentamos crises. Hoje você pode estar enfrentando uma crise. Como eu falei, existem crises no mundo muito maiores do que nós, mas nós enfrentamos crises hoje. Você pode estar com um problema no seu casamento, pode estar com um problema com seu filho, você pode estar com um problema de pecado que você não consegue vencer e que está ali te paralisando, te corroendo, te envelhecendo. Mas Jesus é aquele que já venceu. Jesus é aquele que já conquistou a vitória. Jesus é aquele que já te move adiante. E da mesma forma que ele venceu na cruz, nós temos que ser como o exército de Israel, que vendo a vitória do nosso campeão, a gente vai em frente, a gente não para mais, a gente enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado, e nós podemos saber que a vitória, ela é do Senhor, ainda que não pareça, ainda que não seja do jeito que a gente queria, porque talvez alguns israelitas tenham caído no meio do caminho. Os filisteus não foram derrotados de forma definitiva naquele momento, mas Deus já havia mostrado mais uma vez que Ele é o Senhor da guerra, e essa é uma guerra que já foi vencida, e um dia Cristo voltará e acabará com todo o mal, mas nesse momento Ele está com você, Ele está conosco, Ele está com o seu povo, para que o mundo saiba que somente o Deus de Israel, somente o Deus das Escrituras, somente Jesus Cristo é aquele que pode salvar. Ele nos salvou, e Ele continua a salvar, e Ele nos envia a esse mundo a salvar pessoas mais e mais a cada dia. A história de Davi não é sobre nós, a história de Davi é sobre Cristo Jesus, e Ele nos chama hoje a confiarmos nele. Que hoje você possa olhar para a sua vida, olhar para as suas lutas, olhar para aquilo que tem te atingido, o pecado, tudo aquilo que te paralisa e te impede de avançar. Inclusive permite que você seja conivente, muitas vezes com a zombaria contra Deus. E você entregue tudo a Cristo, para que Ele vá à sua frente e você possa também seguir em frente. Que proclamemos o Deus, o único Deus que tem poder para salvar, o Senhor da guerra, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em meio à nossa fraqueza, em meio ao nosso medo, em meio às nossas limitações, o Senhor levantou alguém para lutar por nós, para ir à nossa frente, para nos salvar. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos seguir em frente, caminhando com o Senhor, com coragem, zelo e alegria, porque o Senhor vai à nossa frente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.